Namastê, pessoal. Um tempo atrás eu fiz uma sériezinha de vídeos aí falando sobre o Apocalipse. Só que uma visão mais universalista do que seria isso, de Apocalipse. Né? Levando em conta várias tradições e religiões, e não apenas a Bíblia. Né? Tentando encontrar um sentido lógico. Porque muita gente diz que é besteira, mas a realidade é que tem muito de simbolismo no livro de Apocalipse. Não é que aquilo tudo seja literal. E por isso muitos não levam a sério. Pois bem, de lá pra cá esses vídeos ficaram meio esquecidos. A galera viu no começo só. E ao todo eram 3 vídeos. Acontece que nem todo mundo vê os 3. E tá tudo bem. Tanto é que eu mesmo falei em várias ocasiões aqui que não era necessário ver os 3. Mas seria o ideal que vissem os 3. Pra entender melhor 100% da mensagem. Então eu resolvi juntar esses vídeos em um só e repostar. Semelhante ao que eu fiz um tempinho atrás com a sériezinha sobre física quântica também, né? Porque aí as chances do pessoal não assistir tudo são bem menores. Né? Tudo bem, tem muita gente que fecha o vídeo na metade e acaba não vendo tudo, mas no geral, sendo um vídeo só, o pessoal acaba vendo tudo, então... Né? E de quebra esse conteúdo já chega nos inscritos novos também, né? Porque muita gente chega no canal a partir de um vídeo X e só começa a acompanhar dali pra frente, né? Os vídeos novos que vão sendo postados. Sendo que tem muita coisa boa já que é antiga, né? E o pessoal não vê os vídeos antigos. Então por isso essa repostagem. No caso, cada um dos 3 vídeos anteriores ficou como uma parte desse aqui. Eu deixei até os minutos aí, né? E também eu acrescentei algumas coisinhas novas nesse vídeo aqui. Então, vamos lá. John Lennon, na música Imagine, falava sobre um mundo perfeito, um mundo utópico, saído de sonhos, como diz a letra. Um mundo sem guerras, sem países, sem fronteiras, sem religiões, sem ganância ou fome. A humanidade vivendo em harmonia, em unidade. Segundo ele, isso era apenas um sonho. Mas, e se eu te dissesse que isso pode se tornar realidade? E não só pode, como vai. Todas as religiões existentes apontam para um momento onde tudo ficará bem, onde o mundo será perfeito. Isso é o que se chama, na espiritualidade, de Era da Luz. E segundo várias tradições esotéricas, segundo o próprio Espiritismo, a gente está agora se encaminhando para essa Era da Luz. Isso é chamado popularmente de transição planetária. A transição desse mundo caótico que a gente vive, cheio de fome, guerras, doenças, para um mundo perfeito. Mas de onde que saiu esse negócio de transição planetária, de Era da Luz? Será que isso tudo não é viagem do pessoal espiritualista? Invenção para ganhar view e tudo mais? Bom, esses questionamentos são pertinentes. São saudáveis e necessários. Tanto que eu vivo incentivando isso aqui nesse canal, nos meus vídeos. É necessário sim questionar tudo, sempre. Não acreditem em algo só porque viram num canal de YouTube. Ou pior, porque ouviram lá um suposto líder, um suposto escolhido, enviado de Deus, com um microfone falando. Quem vive de certezas absolutas são fanáticos, religiosos. E eu diria que nem tanto pela fé em si, mas pelo medo de ir para o inferno ou de punições, né, de sofrer no pós-vida. Aí não questionam nada e acham inadmissível que os outros questionem. Mas para quem é mais questionador e quiser fontes, entre aspas, de estudo sobre a transição planetária e sobre a Era da Luz, o próprio Espiritismo fala sobre. Muitos dos livros de Allan Kardec falam sobre o assunto, sendo talvez o principal deles a Gênese, de 1868, onde é dada uma atenção especial a essa questão da transição planetária.
Vários dos livros psicografados por Chico Xavier também falam sobre o assunto. No livro A Caminho da Luz, de 1939, ditado pelo espírito Emmanuel, é dito muito sobre o assunto. E também quase toda a tradição esotérica e espiritualista de hoje aponta que a gente está agora bem no auge da transição planetária. Em toda parte, a gente vê psicografias, canalizações de espíritos, de extraterrestres, muitas das quais falsas, é claro, né? Então todo cuidado é pouco, mas muitas são reais sim. O próprio espírito do Bezerra de Menezes comentou numa manifestação psicofônica recente que estamos agora em um novo período. Esses dias assinalam uma data muito especial, a data da mudança do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. A grande noite que se abatia sobre a terra lentamente deu lugar ao amanhecer de bênçãos. E também, além do espiritismo ou da espiritualidade New Age, para não ficar só em vertentes atuais, a gente tem também fontes antiguíssimas sobre essa transição, porque também todas as religiões, de alguma forma, já falaram sobre isso. Todas as religiões e mitologias falam sobre um fim de tudo, um fim do mundo, e depois um recomeço, um novo início, onde tudo vai estar bem, tudo vai estar maravilhoso. A Torá, o Alcorão, os Vedas, o Avesta, que é o livro sagrado do zoroastrismo, todos, até mitos como o Ragnarok nórdico, mitos indígenas e tudo mais. Até o livro de Urântia fala sobre uma era de paz e luz. Todas as religiões falam disso, sem exceção. A própria Bíblia fala disso. O Apocalipse fala disso. Acontece que a Bíblia é cheia de metáforas e simbolismos que o pessoal leva ao pé da letra. Aliás, o Apocalipse que está na Bíblia não é o único que foi escrito. Vocês sabiam disso? Não, também existe o Apocalipse de Pedro, entre outros apocalipses apócrifos, que depois os romanos removeram da Bíblia, no Concílio de Nicéia, e deixaram só o que a gente tem hoje, que é o Apocalipse de João. Provavelmente o plano espiritual revelou, através de visões e tudo mais, para vários apóstolos, como seria essa transição. E eles escreveram. Por isso que o termo Apocalipse significa revelação. E aquilo ali passou a ser interpretado de forma errônea. Aí esses livros se perderam, só ficou o de João, né, que nos chegou até hoje. Mas mesmo o Apocalipse de João sempre foi interpretado de forma totalmente errada. Para os cristãos, vai morrer todo mundo. O planeta vai ser destruído e vai acontecer uma luta entre o arcanjo Miguel e Lúcifer, ou o planeta vai ser destruído nessa luta em si. E vai ter Jesus contra o anticristo. Na verdade, essa questão do anticristo também é metafórica. O Cristo aqui representa a consciência crística, e o anticristo aquilo que se opõe ao despertar espiritual. Mas eu vou falar sobre isso mais detalhadamente num outro vídeo, não aqui. Por isso verifiquem o sininho de vocês para receberem os próximos vídeos quando eles forem lançados. E quem ainda não é inscrito aqui do canal, se inscreve aí, porque assim vocês não perdem nenhum lançamento e ficam por dentro aí. Mas é basicamente isso. A interpretação cristã do Apocalipse geralmente é toda literal. Eles não levam em conta a interpretação simbólica. Mas o que é consenso é que, no fim, tudo vai acabar bem. Seja essa luta entre Cristo e o anticristo simbólica ou literal, depois dessa tempestade toda, até mesmo na interpretação cristã, vai vir a calmaria. Aí vai ser igual num filme que acaba, todos vivem felizes para sempre
e sobe os créditos. Aí só falta colocar o Cabo Daciolo em Israel, na cena pós-créditos, né? Glória, glória a Deus, glória. Mas brincadeiras à parte aqui, todo livro religioso, toda tradição apocalíptica fala da destruição do mundo. Mas essa destruição não é literal. É apenas uma mudança, uma transição, a ruptura de conceitos e valores, e até mesmo mudanças físicas, estruturais, na criação de um mundo novo. Não que literalmente o planeta vai ser devastado, isso é bobagem, pelo menos hoje, né? Porque a Era da Luz, a princípio, ela poderia ser atingida através de uma guerra nuclear, sim. Aí então o mundo se reconstruiria, o que levaria pelo menos uns 1000 anos. E lá para o ano 3000, então, o mundo entraria na Era da Luz. Felizmente isso não aconteceu. A gente passou o prazo de 50 anos que a gente tinha para entrar na linha aí, né? Sem provocar nenhum conflito global. É o que ficou conhecido aí como a data limite. E então agora a gente caminha para essa Era da Luz de forma pacífica. Então, de um jeito ou de outro, o mundo seria destruído. No caso de uma guerra nuclear, a interpretação do Apocalipse bíblico, inclusive, seria até mais literal, porque o mundo literalmente iria ser destruído antes de se reerguer, de ressurgir das cinzas. E isso não era apenas uma possibilidade, era quase que um destino, uma coisa inevitável. A tensão era muito grande. No período da Guerra Fria, os filmes e séries só falavam de apocalipse nuclear. Mas, felizmente, a gente seguiu por outro caminho, uma outra linha do tempo, vamos chamar assim, rumo a essa Era da Luz. Tudo bem que houve intervenções do plano espiritual para impedir isso, essa guerra nuclear. Mas a humanidade ainda pode levar crédito, ainda tem certo mérito. Porque se a gente quisesse, mesmo com essas intervenções espirituais, a Terceira Guerra teria acontecido sim. E a gente optou por não iniciá-la. A humanidade se manteve na linha. No entanto, o mundo ainda precisa ser destruído. Precisa. Antes de ser reconstruído. Mas essa destruição aqui, nesse caso, é a destruição da sociedade como ela é hoje. A destruição dos costumes, dos valores, dos preconceitos, das divisões, etc. Coisa que já está acontecendo. Por isso a gente está vendo esse caos todo por aí. Conflitos ideológicos, tensões, movimentos políticos, sociais, protestos em massa, o coronavírus, os próprios cavaleiros do Apocalipse, se a gente parar para ver, estão se apresentando aí. Morte, fome, praga agora com a Covid. E guerra. Guerra, felizmente, a gente não está vivendo e tomara que continue assim. A gente poderia ter vivido a guerra nuclear, né? Mas superou ela. Se bem que hoje tem outras formas de guerra. Guerras frias, né? Guerras ideológicas, conflitos menores. Mas, enfim. E essa questão dos 4 cavaleiros também sempre foi mal interpretada. Sempre personificaram esses 4 cavaleiros e tudo mais, como seres mitológicos. Mas na verdade são apenas coisas que sempre existiram no planeta. E mesmo na interpretação cristã, é dito que os 4 cavaleiros serão derrotados no final. Ou seja, na Era da Luz essas coisas vão desaparecer. Simples. Né? E isso tudo que está acontecendo é para ajudar nessa transição. Isso vai se intensificar nos próximos anos. 2021, 2022, 2023, tudo isso vai se intensificar. Lá para 2004 ou um pouco depois começa a dar uma melhorada, mas até lá vamos viver um pouquinho de caos aí. E mesmo depois, muita coisa ainda precisa acontecer para que o mundo mude.
a queda do sistema monetário, a apresentação dos extraterrestres, que com certeza levará a conflitos, e a queda dos sistemas religiosos, instituições poderosas aí, né, o próprio Vaticano, e muitas outras coisas. Antes de continuar, eu peço para que deixem o like nesse vídeo, porque assim ele engaja mais e acaba chegando em mais pessoas. Dessa forma você ajuda também no crescimento do canal. Então, ajuda aí. Agora, isso tudo não significa que a Terra é um planeta especial, escolhido a dedo para viver esse sonho. Na verdade, esse é um processo pelo qual passam todos os planetas. Todos. Pelo menos os habitados, né? Isso é uma lei universal. De tempos em tempos, planetas atingem o estado de Era da Luz. E aquelas almas densas, trevosas, pouco evoluídas, são transmigradas para outros planetas em situação igual a que a Terra esteve nos últimos milênios, e ainda está, embora bem menos. Segundo o professor Laércio Fonseca, no passado, a civilização de Atlântida atingiu a Era da Luz. Sim, Atlântida era o nome de uma civilização global, tal como a gente é hoje. Não apenas uma cidade, como descrita por Platão. Atlântida se aproximava mais da descrição de Helena Blavatsky, de uma civilização. E essa civilização atingiu a Era da Luz, por meio de guerra nuclear, e não de forma pacífica, como nós estamos indo. Então a gente já está sob vantagem um pouquinho aí, em relação à Atlântida. E aí eles viveram um tempo na Era da Luz, e depois esse ciclo recomeça. É claro que ninguém é obrigado a acreditar nisso, mas faz todo sentido. Porém, eu não vou falar tanto aqui sobre o assunto, porque um dos próximos vídeos que serão lançados será sobre Atlântida. Então lá eu vou ter tempo e espaço suficientes para falar sobre isso. Aqui eu apenas fiz um adendo, um parênteses, para dizer que essa transição planetária ocorre por todo o universo e de tempos em tempos. A Terra não é especial nem nada. Bom, esses termos, Era das Trevas e Era da Luz, são termos mais espiritualistas, simbólicos. Trevas significa ignorância, não saber nada sobre o mundo espiritual, sobre vidas passadas, sobre o karma. E essa ignorância geralmente é o que leva a guerras, crime e conflitos. E luz significa o esclarecimento, a razão, saber da nossa origem cósmica, quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, e saber mais sobre esse ciclo entre Era das Trevas e Era da Luz. No Espiritismo, usam-se os termos planeta de provas e expiações e planeta de regeneração. No Espiritismo existe uma escala de 5 fases de um planeta, que seriam como degraus. Tem planeta primitivo, planeta de provas e expiações, que é o que a gente vive atualmente, onde a lei vigente é a lei do karma. Planeta de regeneração, planeta feliz e planeta puro, ou planeta divino. A gente está agora no limiar do planeta de regeneração. O próprio Emmanuel disse através do Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, que a Terra deverá entrar na fase de regeneração por volta de 2057. Também já tem vídeo sobre isso aqui no canal, recomendo que quem tiver interesse assista. A Era da Regeneração vai servir para limpar o planeta de poluições, acabar com desmatamentos, estabilizar a geologia do planeta. Por isso que se chama regeneração. Aí, isso tudo vai preparar o terreno, então, para a chegada da Era da Luz, que na escala espírita seria já o planeta feliz, e depois o estágio final, que é o planeta puro ou divino. Na Era da Regeneração também, todo o umbral, que é onde ficam as almas densas, trevosas, será esvaziado. Na verdade, isso já está acontecendo, desde agora. Mas na época da regeneração,
isso vai aumentar muito mais. Os espíritos umbralinos serão transmigrados para outros orbes, outros planetas, que ainda se encontrem em condições kármicas, ou mesmo planetas que estejam na fase já de provas e expiações. Esse pessoal vai tudo ser jogado lá. Na verdade, lá atrás, muito tempo atrás, muitos espíritos vieram para cá, para a Terra, transmigrados de outros planetas, que já se encontravam na situação de regeneração, ou mesmo da luz, né? E que não podiam mais conter esse pessoal lá. Esses é que são os chamados exilados de Capela. Esse esvaziamento do umbral, ou seja, essa transmigração das almas primitivas, das almas trevosas, vai de encontro até com o que é dito na Bíblia, né? Os mansos herdarão a terra. Ou seja, só vai ficar aqui quem estiver na luz. Os espíritos densos, trevosos vão embora. Na Era da Luz, a civilização, como a gente conhece hoje, não vai existir mais. A lei que vai reger a civilização vai ser o amor. Na Era da Luz, os espíritos e extraterrestres, que na realidade são espíritos também, vão andar por aqui livremente, transitar no meio de nós. Ou seja, o plano espiritual não vai mais ser oculto. Todas as pessoas encarnadas aqui serão clarividentes. Todo mundo vai ver e ter contato com o espírito, vai lembrar das suas vidas passadas. A política na Era da Luz vai ser de modo que pessoas sábias vão guiar a humanidade, pessoas iluminadíssimas, na luz. Não vai mais ter essa babaquice de eleição que a gente tem hoje, onde só são eleitas pessoas incompetentes. E às vezes até são eleitas pessoas boas, mas que não podem fazer nada, ficam de mãos atadas lá dentro porque tem gente acima do governo. Isso é porque a gente está ainda nas trevas. Doenças vão acabar na Era da Luz. O que gera doenças hoje é a má alimentação, uso de substâncias tóxicas, condições ruins para se viver, ar poluído, água suja, entre outros, e principalmente o karma. Muitas doenças são kármicas também. Na Era da Luz, o planeta vai estar todo limpo e não vai mais ter karma. Então, eliminando-se as causas, eliminam-se as consequências. Sexo também não vai mais ter. Isso aí pode decepcionar muita gente, né? Mas é porque o sexo tem duas funções: reprodução e prazer. Para reprodução, numa Era da Luz, num planeta avançado, você não precisa disso. Dá para fazer tudo in vitro. A única coisa que vão estar é preparando um corpo para o espírito encarnar, uma roupa, entre aspas, de carne para ele usar, e só. Isso vai poder ser feito de forma artificial. E a questão do prazer, existem inúmeras outras formas, até melhores, de prazer. A energia espiritual que é gasta no ato sexual pode ser transmutada para outros centros. O sexo é uma coisa muito primitiva, animalesca. E, para dar uma acelerada nesse processo todo, o plano espiritual possui uma máquina, vamos chamar assim, de alta tecnologia, que emite uma onda chamada onda Shan. Essa máquina fica nos planos superiores, na quinta, sexta densidade, e emite essa onda aqui para baixo. Até para quem está nas colônias ali no nosso lar, porque eles só estão desencarnados, eles não necessariamente são mais sábios, mais evoluídos. Lá é só uma continuação daqui. Geralmente o pessoal lá precisa despertar também. Então essa onda atinge também eles. Até de forma mais eficiente que aqui, né? Mas, enfim. Essa onda chama onda Shan, porque os seres superiores chamam o planeta de Shan. Shan com SH. Terra é como a gente aqui chama. E essa onda faz com que as pessoas busquem a evolução, busquem melhorar como pessoas, cada vez mais. Mas a onda Shan não atinge todo mundo no planeta, não. Ela só pega quem já tem uma abertura, já tem uma boa vibração. Medita, estuda espiritualidade e tudo mais, faz yoga, enfim. Ou seja,
Essa onda é como uma estação de rádio, só quem estiver sintonizado capta. Agora, tudo isso parece loucura, né? Um papo bem viajado, mas eu peço para que quem não acredita nesses assuntos, respeite quem acredita. Eu nunca tento forçar nada aqui como verdade, apenas passar a informação. Né? Quem assiste faz o que quiser com ela. E quem não acreditar, pode assistir o vídeo aí como uma forma de entretenimento, uma ficção, que seja. Só não tumultuem os comentários, porque eu não tolero isso muito bem, sabe? Apesar que a maioria já deve ter fechado o vídeo, o que é bom, porque aí só fica aqui quem realmente se interessa. Quem realmente está disposto a melhorar como pessoa e saber mais sobre o nosso destino. Mas para quem ainda tem certas dúvidas, ou não acredita muito que tudo isso tenha sido previsto, vale eu lembrar aqui que o Espiritismo já previu sim muita coisa, que hoje a gente está vendo se tornar realidade. Os livros do Allan Kardec previram muita coisa, mas para usar aqui exemplos mais recentes, o próprio André Luiz previu várias inovações científicas. No livro Nosso Lar, de 1944, o André Luiz dizia que no plano espiritual já existiam várias tecnologias avançadas, que pouco a pouco são liberadas para a gente que está aqui embaixo, encarnados. Em 1944, ele já falou que todos em nosso lar possuem um aparelho comunicador pessoal. Essa cosita que hoje a gente chama de celular, né? Ele fala também sobre telas de projeções de imagens muito finas, coisa que hoje todo mundo tem em casa. O sistema de transportes do nosso lar é descrito no livro Os Mensageiros, também de 1944, que inclusive está prestes a virar filme, né? Onde o André Luiz fala em trens de repulsão eletromagnética, ou seja, trens que não tocam o solo, é como se eles flutuassem. E hoje a gente tem trens com a tecnologia maglev, no Japão, na China e na Coreia. Esses trens alcançam mais de 500 km por hora. Hoje a gente tem algo que foi descrito com detalhes em 1944. Tem gente que mesmo assim não acredita, mas vamos combinar que o Chico Xavier teria que ter uma imaginação muito fértil para inventar tudo isso naquela época. E teria que ser uma coincidência enorme que essas coisas imaginadas por ele lá atrás viessem a existir na vida real hoje. Enorme. E eu já não acredito muito em coincidências. E tem muitas outras coisas que foram previstas pelos espíritos. Avanços científicos, na biologia, na mecânica quântica e uma infinidade de outras coisas. Daria para fazer um vídeo inteiro e longo só sobre isso. Mas como esse não é o foco aqui do vídeo, então, coisa que a ciência descobriu muito depois, ou ainda está descobrindo, ou ainda nem descobriu, os espíritos já ditaram para o Chico Xavier muito tempo atrás, 60, 70, 80 anos antes. O livro de Urântia também previu muitos avanços científicos. E como já dito anteriormente, também prevê uma Era da Luz. O livro de Urântia também, para quem não sabe quem é, tem vídeo aqui no canal explicando, né? Eu recomendo que vão lá ver. E o livro de Urântia, inclusive, não tem relação nenhuma com o Espiritismo. Então aí já é mais uma fonte falando da mesma coisa. Também é dito que ainda nesse século XXI, a ciência humana vai encontrar a causa do envelhecimento, o que causa o envelhecimento das células. E através disso, aí sim, mais para o futuro, talvez até no século 22, quem sabe, criar uma espécie de pílula que vai acabar com o envelhecimento. A pessoa toma uma dessa na idade que quiser, que escolher, e pronto, não envelhece mais. E isso pode parecer viajado, pode parecer um sonho, coisa de filme, mas 100 anos atrás, para o homem, voar parecia impossível. Ninguém botava fé que um dia iriam existir aviões voando para lá e para cá.
80, 70 anos atrás, uma viagem à Lua parecia impossível. 50, 40, até 30 anos atrás, ter uma tecnologia como o celular, que faz tudo o que a gente quer, cabe na palma da nossa mão, basta um clique para qualquer coisa, parecia impossível. Então tudo sempre parece impossível até que se realize. E eu não acredito que seja uma coincidência, um pouquinho antes de eu começar a escrever o roteirinho aqui desse vídeo, para gravar e depois lançar, eu recebi um link de uma matéria dizendo que um estudo da Universidade de Tel Aviv, publicado em 18 de novembro de 2020, foi feito por cientistas que conseguiram reverter o envelhecimento das células humanas. Eu vi essa matéria no Tecmundo. Quem quiser ir lá ver, pode ir, para não falar que eu estou inventando aqui. Mas então, olha aí mais uma coincidência com o que os espíritos escreveram através do Chico Xavier. E eu digo coincidência aqui entre aspas, de forma irônica mesmo. Porque tem gente que ainda acredita realmente que tudo isso é uma coincidência. O Emmanuel também previu a construção de bases na superfície da Lua, as quais o Chico Xavier, no Pinga Fogo, 50 anos atrás, chamou de cidades de vidro. E recentemente a NASA divulgou imagens dessas bases e pretende construí-las nos próximos anos aí, até 2028. E isso é oficial, tá no calendário da NASA. Inclusive um dos últimos vídeos do canal foi sobre isso. E isso vai de encontro com o que o Chico Xavier disse décadas atrás. Então, as provas estão aí. Só gente muito teimosa ou de cabeça muito fechada acredita que tudo isso seja coincidência. O que o Apocalipse, na verdade, representa? Praticamente todas as religiões falam de um apocalipse, de uma salvação da alma e de uma posterior vida eterna ou morada em outro reino, o reino dos céus. É claro que cada religião fala, usando metáforas próprias e com sua própria linguagem. Aqui no caso, salvação da alma e morada nos céus, eu estou usando conceitos cristãos, porque a gente vive numa cultura cristã, já conhece bem, então fica mais fácil trabalhar em cima disso. Mas em todas, a judaica, a muçulmana, a hindu, todas as religiões. E geralmente essa salvação, entre aspas, sempre está condicionada aos dogmas dessa religião em específico, as regras, os costumes. Se você faz qualquer coisa fora dos ensinamentos dela, você está condenado. E geralmente essas religiões de massa, cada uma tem suas próprias regras. Então, se a gente sai da caixinha, da própria bolha religiosa um pouco, e tenta ver essa questão do Apocalipse como algo mais universalista e simbólico, a gente chega num consenso, em algo que esteja de acordo com todas as religiões, sem que apenas uma meia dúzia de pessoas que seguem uma doutrina específica sejam salvas. E sim que essa salvação seja para todos, incluindo ateus e outras pessoas. Esse vídeo aqui ele faz parte de uma sériezinha sobre esse assunto, né? Ele é o segundo. E aqui eu vou falar sobre alguns simbolismos menores dentro do livro de Apocalipse. Antes de começar, eu peço para que já deixem o like, porque isso é muito importante para o canal. E porque se eu não peço, vocês acabam esquecendo. Então clica aí para não esquecer. Vamos lá. O livro do Apocalipse é um dos livros mais famosos do mundo, escrito pelo apóstolo João, o mesmo que escreveu o Evangelho de João.
ele é o último livro do cânon bíblico. E supostamente fala sobre o fim dos tempos, ou pelo menos essa é a interpretação que todos têm, né? A interpretação literal. Mas a verdade, por mais decepcionante que possa ser para alguns, é que o livro todo foi escrito se utilizando de uma linguagem simbólica, não literal. Ele não fala sobre fim do mundo, mas sim sobre a chamada transição planetária. Segundo a doutrina espírita, esse período dura mais ou menos 300 anos. O Livro dos Espíritos, primeiro livro de Allan Kardec, foi publicado em 1857. E nele é dito que essa transição havia começado 100 anos antes, ou seja, 1757. Coincidentemente, no mesmo período em que teve início a Revolução Industrial. E considerando que é um período de 300 anos, ele vai até 2057, onde a gente então entra na Era da Regeneração. Ou seja, a gente está na reta final. E nesse período de 300 anos, realmente aconteceu muita coisa. 3 revoluções industriais, 2 guerras mundiais, Guerra Fria, criação de países, avanços tecnológicos e científicos e muitas outras coisas. Até o século XVIII, o mundo era o mesmo mundo caótico que sempre foi, desde o início da civilização. Depois disso, aí as coisas começaram a mudar. Então, e entre as mudanças que ocorreram dentro desse período, a mais importante delas foi a ascensão do espiritismo, ou da espiritualidade, New Age, já que o espiritismo é exclusivo do Brasil, e a espiritualidade New Age é algo mais global. Mas essa ascensão trouxe o conhecimento necessário para se compreender os escritos antigos, os escritos bíblicos, entre os quais o Apocalipse. Como já dito, o livro de Apocalipse foi escrito contendo uma linguagem codificada, simbólica. O livro foi escrito partindo de bases já existentes na cultura judaica. João Evangelista teve várias visões na ilha de Patmos, na Grécia. Nessa época já tinha acontecido o evento conhecido como Diáspora, onde todos os judeus foram expulsos de Israel e então se espalharam por todo o mundo. E por isso João se encontrava na Grécia. Ali, ele recebeu de fato uma revelação divina. Mas ele ainda era um ser humano, preso a um determinado tempo, um determinado local e uma determinada cultura. Ele escreveu de modo a se dirigir a um grupo específico de pessoas. Ele não imaginava que 2000 anos depois esse seria um dos livros mais famosos do mundo e que seria interpretado de forma totalmente errada. Então ele se utilizou de uma linguagem específica. Sendo ele um discípulo de Jesus, ele falava muito por metáforas, por simbolismos. O próprio Jesus fazia muito isso, as parábolas, né? Sendo Jesus quem era, ele tinha amplo conhecimento sobre o funcionamento da mente humana. Séculos antes, mais de 1 milênio antes, da área conhecida como psicologia sequer ter surgido. Para as pessoas daquela época, as parábolas eram a melhor forma de passar a mensagem. Então Jesus se utilizava desse método didático, vamos chamar assim, as parábolas, o simbolismo. Então o João se utilizou muito de linguagem simbólica, por isso esse livro ainda dá o que falar até hoje. Isso sem contar os erros de tradução que ele sofreu ao longo de 2 milênios e interpretações equivocadas. Mais ou menos até a Reforma Protestante, no século XVI, a Bíblia não era um livro que todo mundo tinha acesso, igual hoje, que todo mundo tem uma em casa. Primeiro porque eram poucos os que sabiam ler.
E depois porque quem detinha o poder para isso era o Papa. Ele é que lia a Bíblia e interpretava do jeito dele. E passava essa interpretação para os fiéis. E ninguém questionava. Não apenas porque se fizessem isso iriam para a fogueira, né? Mas porque questionar é algo que o ser humano não tem costume de fazer até hoje. Eu vivo ressaltando a importância disso aqui nesse canal. Mas enfim. E assim essa interpretação mais literal atravessou os milênios. O Apocalipse se tornou um instrumento poderoso nas mãos da igreja. Poderoso. Porque assim ele prende as massas através do medo. Assim a igreja ganha adeptos através da conversão, da salvação, entre aspas, do espírito e blá blá blá. E assim aqueles convertidos e salvos, teoricamente, não sofrerão as consequências no fim dos tempos. São apenas negócios. Mas o fato da igreja ter distorcido o conteúdo do livro não quer dizer que ele seja falso. Ele apenas não fala de fim do mundo. Isso não existe. O mundo não tem por que acabar. Esse papo de fim do mundo é balela. Nos últimos 1000 anos, sem contar antes disso, pegar apenas os 1000, o que teve de data de fim do mundo aí não é brincadeira. No ano 1000 falavam sobre o fim do mundo, porque faziam 1000 anos desde Jesus, né? No ano 2000 também se falou, né? Na virada de 99, em 2012, depois 2019, com a data limite, que nunca falou sobre o fim do mundo, né? Mas é típico do ser humano distorcer as coisas para gerar terror, sabe? Mas fim do mundo é um tema recorrente, sempre marcam datas e nunca acontece. E nunca irá acontecer, esquece. Então o que João viu foi uma mudança, uma transição e não o fim do mundo. Talvez o fim do mundo tal como a gente conhece, isso sim vai acabar. Esse lugar caótico, mas isso também é algo simbólico e não literal. Isso são apenas interpretações. Tem inúmeros filmes sobre o tema também, tentando enfiar na cabeça das pessoas que o fim está próximo. Arrependam-se, convertam-se. Agora, isso não quer dizer que o que o apóstolo escreveu é falso, de forma alguma. Tampouco é mentira que ele recebeu essa revelação. João Evangelista teve nada mais, nada menos, que um fenômeno mediúnico, assim como tiveram todos os profetas do Antigo Testamento. Porém, 1700 anos antes do termo médium ter sido inventado, da doutrina espírita ter sido codificada e etc. Então não se tinha o conhecimento necessário antigamente para compreender o que acontecia com esses profetas antigos e outros profetas de outras religiões em outras partes do mundo, que obviamente não eram chamados assim. Cada cultura tem um nome para esses profetas, mas isso é só para a gente ter um comparativo. Hoje, basta trocar os termos profeta por médium e anjos por espíritos de luz, que aí a gente mata a charada. João, então, realmente viu o que aconteceria no futuro e resolveu registrar aquilo de forma escrita. Para escrever esse livro, João bebe da fonte da sua própria cultura, ou seja, da cultura judaica. Aqui vale eu ressaltar que esse tipo de escrita já acontecia antes. Não foi João quem inaugurou o gênero apocalíptico. Os profetas do Antigo Testamento já escreviam sobre isso. Em especial Daniel, Ezequiel e Zacarias. Jeremias também, né, que previu a queda de Israel pelos babilônicos. Então isso já existia antes de João. E ao mesmo tempo em que João escrevia seu livro do Apocalipse, que é o que a gente tem hoje na Bíblia, outros também escreviam. Existem apocalipses apócrifos que ficaram de fora da Bíblia, mas que existem, eles foram escritos. Como o Apocalipse de Pedro, o Apocalipse de Paulo
O Apocalipse gnóstico de Pedro, que não é o mesmo Apocalipse de Pedro. Esse segundo aqui vem do gnosticismo. Ele foi encontrado na biblioteca de Nag Hammadi, enfim. Tem o Apocalipse de Esdras, que é bem mais antigo. Entre outros, esses são os mais conhecidos que eu estou citando aqui. Então nem João foi o único a receber sinais e visões, nem ele foi o único a escrever o que viu. Mas o livro dele é o que ficou na Bíblia, e o que gera esses debates incansáveis e gente com medo, gente enganando os fiéis, charlatanismo e etc. Como já dito, ele escreve então seu livro usando como base a cultura judaica e usando simbolismos. Ele estuda os livros dos antigos profetas hebreus, em especial o livro do profeta Daniel, e com base nisso, escreve-se utilizando de símbolos comuns 2000 anos atrás. Símbolos esses incomuns hoje, a não ser para os próprios judeus, é claro. Por exemplo, quando se fala em trombetas, taças e em selos, isso são referências ao feriado judaico de Yom Kippur, o dia do perdão. E aí, é claro, o pessoal hoje pensa em trombetas literais. 7, geralmente sopradas por anjos, anunciando o início do fim dos tempos. Pensam em selos literais, que serão abertos antes do início do fim, embora não se tenha nenhum consenso sobre que selos são esses, Cada um diz uma coisa. Taças, enfim, e tudo isso são apenas simbolismos. Também são citados vozes e sinais, e são sempre 7. 7 sinais, 7 vozes, 7 selos, 7 cartas, 7 igrejas, tudo 7. O Apocalipse inteiro é cheio do número 7, talvez com exceção apenas dos cavaleiros, que são 4. Mas isso é porque o 7 é um número místico. Toda a tradição esotérica e espiritualista sabe disso. O 7 é considerado o símbolo da totalidade do universo em transformação. A semana tem 7 dias, o arco-íris tem 7 cores, sabe? Então o 7 leva a esse simbolismo. E os objetos citados são referências ao Yom Kippur. Os candelabros são da cultura judaica, o cordeiro. A Bíblia inteirinha é cheia de simbolismos, não apenas o Apocalipse. Então João apenas seguiu a tradição. Por isso que não se consegue tirar nada de proveitoso de um debate entre uma pessoa religiosa e um ateu, porque ambos ignoram o simbolismo e levam aquilo tudo ao pé da letra, como verdade. A única diferença é que o ateu diz que é tudo mentira, porque é tudo fantasioso demais, pura mitologia. E o religioso jura de pé junto que aquilo tudo é verdade, porque está escrito e acabou. Não tem discussão com eles. Mesmo que certos acontecimentos bíblicos ignorem a lógica e as leis da física. Mas ninguém consegue provar nada, porque ambos os lados, ateu e religioso, ignoram o fato de que a Bíblia é composta de uma linguagem simbólica. É dito que João Evangelista teve um desdobramento, que hoje a gente pode entender como uma viagem astral ou algo do gênero. E que esse desdobramento foi no chamado Dia do Senhor. Esse Dia do Senhor representa o feriado Yom Kippur, o Dia do Perdão, também conhecido como o Dia do Juízo, Dia do Julgamento, ou Dia da expiação dos pecados, ou seja, do perdão. Esses termos são sinônimos e estão todos relacionados a esse dia. Esse dia geralmente começava com o soar de trombetas. Trombetas também são algo muito presente na cultura judaica. Até hoje eles tocam o shofar. Então o dia já começava com as trombetas. Lembrando que o dia no judaísmo começa ao pôr do sol. Não é como a gente que começa a contar um dia novo quando o relógio vira meia-noite. Não, para eles é no pôr do sol que o dia começa. Eu já falei sobre isso detalhadamente no vídeo onde eu falo sobre o judaísmo. E durante todo esse dia, os judeus faziam jejum
e orações. E fazem até hoje, né? Esse feriado ainda existe na cultura judaica, embora seja muito diferente daquele da antiguidade. Além de lerem os livros dos profetas e pedirem perdão pelos erros que foram cometidos durante todo o ano, os judeus refletiam sobre esses erros. Então, simbolicamente falando, esse dia, o dia do juízo, o dia do julgamento ou o dia do perdão, representava um dia de reflexão sobre os erros, avaliar o que se tinha feito de bom e de ruim. Essa tradição posteriormente foi ampliada, de modo que os profetas passaram a pregar que haveria no futuro um dia do juízo não de cada pessoa individualmente, mas da coletividade. E aí entram mais e mais simbolismos, eu não vou me aprofundar em cada um deles, porque isso daria um vídeo muito longo. Mas o termo mais conhecido aí hoje em dia, mais popular, é a chamada separação do joio e do trigo. E essa ideia pode ser vista à luz do espiritismo, da transição planetária, que o umbral está sendo esvaziado. Aí entra também a ideia do arrebatamento, todo mundo sendo arrebatado, mas esse arrebatamento é feito todos os dias, não numa única ocasião específica. Tem um pessoal aí que diz que o arrebatamento vai ser uma abdução em massa, mas isso é besteira, tá? Geralmente também quem defende isso é mais o pessoal da ufologia materialista, casuística, que nem sabe que os ETs são do plano espiritual, como eu já mencionei em outros vídeos aqui. Então, arrebatamento é simplesmente a subida de quem desencarna para o plano espiritual, simples. E lá então é feita essa separação do joio e do trigo. Isso já está acontecendo faz tempo. À medida que a gente caminha para o planeta de regeneração, para a Era da Luz, as almas trevosas, os espíritos trevosos, estão sendo transmigrados para outros orbes, outros planetas. E aqui tá ficando só o pessoal já na luz, ou que tem pouco karma para resgatar, coisa leve. Isso que é o julgamento final, ou o juízo final. Porque antes tinha um processo de morre, reencarna, morre, reencarna. Isso é relatado tanto pelo espiritismo quanto pelo hinduísmo e outras tradições orientais. E geralmente quem reencarnava eram os mesmos espíritos trevosos de sempre, que ficavam nesse ciclo vicioso, ficavam resgatando karma. Agora não mais. Agora, nos tempos de hoje, é dada uma última chance. Quem evoluir nessa última vida, evolui e fica aqui. Quem não evoluir mais, vai embora para outro planeta e fica lá até voltar para a luz lá. No passado, aconteceu isso com a Terra. Várias almas vieram transmigradas de planetas que entraram na Era de Regeneração para cá, porque a Terra ainda era um planeta primitivo. Essas almas tiveram a chance de evoluir e voltar para a luz aqui e não lá de onde vieram. Apenas mudou o local, o cenário, mas as regras kármicas são as mesmas. E hoje esse pessoal nem tá mais por aqui, já ascenderam. Tem até uma frase que é mais um questionamento, né? Que diz: quem sabe a Terra, na verdade, não é um inferno de um outro planeta. E se a gente for parar para ver, é exatamente isso. Então, no momento atual, isso acontece com a Terra. Os encostos, os espíritos obsessor, os demônios, tudo vão embora também. Para não atormentar mais ninguém aqui. Porque o pessoal daqui vai viver na luz, na paz, né? Demônios é um conceito cristão. Tem toda uma mitologia em volta disso também. Como sendo seres do inferno. Mas eles nada mais são do que espíritos umbralinos. Tem aqueles casos de possessão, né? Onde antigamente chamavam um exorcista lá do Vaticano. E faziam filmes em cima disso. Então aí a gente já tem mais uma demonstração de poder da Igreja Católica. Onde só eles têm o poder para isso e etc. Sabe, besteira. Tem aqueles casos hoje em dia também que passam na TV, que mostra o pessoal possuído lá, né? Mas a maioria é fake, viu? E um ou outro que é real, é espírito umbralino, não é demônio.
Demônio é um termo que vem do grego daimon, que significa simplesmente espírito. Não de trevas, não de luz, apenas espírito. O próprio Sócrates dizia que falava com o daimon dele, né? Que era apenas um espírito, seu mentor ou seu anjo da guarda. Enfim, você pode ver, essa coisa de demônio é aqui do Ocidente. No Oriente não se fala em demônio. Então, resumindo, demônios são esses espíritos umbralinos que atormentam o povo aqui, mas que estão indo embora, cada vez um número maior. Porque chegou o momento do esvaziamento do umbral, a dissipação das trevas que cobrem a terra. Separar o joio do trigo. Até algumas correntes orientais dizem que a roda de Sansara cessou. Ou seja, o ciclo infinito de reencarnações já não existe mais. Então a gente está vivendo tudo isso agora. O apocalipse está acontecendo bem debaixo dos nossos olhos. Mas não do jeito que os religiosos fanáticos pregam por aí. Para eles tudo isso é literal. Os anjos vão soar as trombetas, Jesus vai encarar o anticristo e os 4 cavaleiros, Lúcifer vai dar as caras, brigar com o arcanjo Miguel, mais da metade da humanidade vai morrer. Isso tudo é mitologia, sabe? É uma visão muito mitológica dos fatos. É lógico que nada disso vai acontecer. Mas se a gente vê a linguagem simbólica e bebe de outras fontes também, outras doutrinas, outras religiões, outros livros sagrados, e faz um comparativo, analisa a linguagem simbólica disso tudo, a gente mata a charada. E vê que o Apocalipse na verdade é uma coisa tranquila, sem seres mitológicos brigando entre si e destruindo o planeta. E fica em paz. E geralmente, os religiosos fanáticos também pensam que só eles estão salvos e o resto da humanidade, ateus, agnósticos, espíritas, espiritualistas, estão todos condenados, né? E eu conheço cada pessoa detestável que acha que está salva, que acha que no juízo final vai para o céu, só porque não sai da igreja. Sabe? Cada gente odiosa, cheia de intolerâncias e preconceitos, que se o inferno realmente existisse, essas pessoas iriam para lá. E ainda não iam saber por quê. O problema dos cristãos é que eles leem apenas o próprio livro. O próprio São Tomás de Aquino disse: temo o homem de um só livro. Quer dizer, a pessoa que só lê a Bíblia e ignora que existe a Torá, os Vedas, o Alcorão, o Avesta, etc. E faz até as coisas mais bizarras para defender suas crenças. Guerras, assassinatos e outras coisas mais. Até os livros apócrifos são ignorados. Esse pessoal esquece que quem compôs a Bíblia do jeito que ela tá não foi Deus, foram os romanos e os escribas judeus antes disso. Sempre removendo livros e sumindo com eles por conta de interesses políticos e sociais. E pensam que se apenas lerem o livro de outra religião que não a sua, vão automaticamente se converter àquela religião ou receber um castigo de Deus, como se estivesse traindo por ler outro livro sagrado. Aí ficam uma vida inteira na ignorância. E obviamente eu não estou falando de todos os cristãos aqui. Existem bilhões mundo afora. Eu me refiro apenas aos mais fanáticos, de mente fechada. Tem até muito cristão que assiste aqui o canal. Obviamente não concordam com muita coisa que eu falo, mas não me crucificam por isso. Porque tem o mínimo que uma sociedade civilizada pede, que é respeito. Simplesmente assistem o vídeo para aprender mais, não precisam concordar. Mas voltando aqui, então, essa questão do Apocalipse é toda simbólica. O mundo não vai acabar. Não vai ser tudo destruído, tá? Fiquem tranquilos. O mais próximo disso que a gente poderia viver
seria uma guerra nuclear. Mas felizmente a gente superou isso, tá tudo certo agora. A gente tá caminhando cada vez mais para a paz. Só vão ter conflitos e abalos na estrutura política e social da sociedade. O coronavírus foi apenas o começo. Isso é chato, mas é necessário para o avanço do planeta. E com certeza é muito melhor do que uma guerra de extermínio. Tenham certeza. Tem gente que fala por aí, YouTube adentro também, em inversão dos polos magnéticos, que isso vai acontecer por conta da transição planetária e mais um monte de groselha. E o povo fica com medo. Mas isso aí é besteira também, tá, gente? A inversão dos polos, como o próprio nome diz, só vai inverter o polo norte e o polo sul do planeta, só. O máximo que vai afetar nossa vida é a gente ter que mudar os mapas, né? Virar eles de cabeça para baixo. Esse negócio de grande destruição aí é lorota. Essa inversão, ela vai acontecer em algum momento, como já aconteceu no passado. É algo recorrente, como as eras do gelo, né, que acontecem de tempos em tempos. Mas não se sabe quando isso vai ocorrer e nada tem a ver com o apocalipse ou transição planetária, nem nada. Quanto aos sinais no céu descritos por João, esses sinais podem muito bem ser os discos voadores, já que os extraterrestres desempenham um papel importante na transição planetária, ou seja, no apocalipse. Aqui eu não estou fazendo uma afirmação, só cogitando uma possibilidade. Os sinais no céu podem ser aviões também, ou algo nesse sentido, satélites. Agora tem vários satélites sendo lançados, né, da Starlink, o pessoal está confundindo com OVNI, enfim. Embora eu acredite que tenha mais a ver com discos voadores mesmo, porque os ETs têm um papel importante na transição, né, como eu falei. Mas isso é uma opinião pessoal, cada um interpreta do jeito que quiser. Acontece que 2000 anos atrás não existia tecnologia. Então o João, tendo visões sobre os dias atuais, obviamente escreveria usando a linguagem dele. Igual o Nostradamus, nas profecias do Nostradamus mesmo, a gente lê coisas como pássaro gigante de metal, se referindo a aviões, peixe de metal, se referindo a submarinos, sabe, etc, etc. Então esses videntes, esses profetas, escrevem na linguagem deles com base no que existe no tempo deles. Mesmo que eles vejam o futuro, eles não têm como saber o que de fato é aquilo que eles estão vendo. Então esses sinais do João podem ser aviões que voam para lá e para cá. Podem ser os discos voadores também, que eu diria que até combina muito mais e faz mais sentido. Ou satélites, como já dito. Sabe, tem várias interpretações sobre que objetos especificamente seriam. Mas é sempre algo nesse sentido. Isso é que seriam os ditos sinais no céu. Existe também uma crença de que a batalha final vai acontecer, ou pelo menos se iniciar, no Monte Megido, que é um monte em Israel. É daí que vem o termo Armagedon, né? Tem relação com Megido, outro nome pelo qual o Apocalipse é conhecido. Mas isso também só mostra a influência do lugar no qual João vivia com o que ele escreveu. Porque essa batalha teria que acontecer justamente em Israel, onde Jesus e os apóstolos viviam. Porque ela não poderia acontecer na América, na África, na Oceania. Será que João não escreveu que seria em um desses lugares? Porque na época ele nem sabia que esses lugares existiam? Acertou quem respondeu que sim. As 7 igrejas citadas no Apocalipse também são todas ali naquela região, né? Não tem nenhuma para cá, para esse lado do mundo. Então, bom, tem muito mais coisa para ser dita sobre esse assunto, mas eu acho melhor parar por aqui para não estender muito o vídeo.
vai ter mais um vídeo dando continuidade a esse assunto, que vai ser falando sobre a volta de Cristo dentro desse contexto de apocalipse ou transição planetária, sabe? Será que o homem vai voltar mesmo? Se sim, quando e onde? E se não voltar? E se isso for só um simbolismo também? É isso que a gente vai discutir nesse próximo vídeo, que será o último sobre o assunto. Namastê, pessoal. Antes de começar a falar qualquer coisa aqui nesse vídeo, eu gostaria de falar um aviso sobre esse vídeo e o conteúdo dele. Esse vídeo aqui dá continuidade ao assunto dos últimos 2 vídeos postados, da transição planetária, a chegada da Era da Luz e os símbolos do livro de Apocalipse. E antes de começar a falar qualquer coisa, eu queria deixar claro aqui que esse vídeo é sobre a visão espiritualista da volta de Cristo. Ou seja, eu vou sair bastante da visão arquetípica de Jesus, a visão mistificada, religiosa, para falar sobre uma visão mais universalista, que abrange várias crenças e vertentes. Como esse é um tema muito polêmico, que agita os ânimos, eu achei melhor esclarecer isso antes de começar a falar. Tá? Não sou o dono da verdade. Eu vou falar aqui sobre uma visão apenas. Vou apenas passar a informação e vocês fazem o que quiser com ela, inclusive descartar, se acharem necessário. A função desse vídeo não é diminuir Jesus, a divindade de Jesus ou a importância de Jesus. Muito pelo contrário. É dar um olhar mais humano e universalista sobre Jesus, ao invés de reduzi-lo a uma simples figura religiosa, porque é exatamente isso que a religião faz. Mesmo colocando ele como o filho do homem, o comandante supremo do universo, né, mesmo dando esses títulos a ele, ainda assim, o que as religiões fazem é diminuir a figura de Jesus, quando colocam ele como um carinha chato, intolerante, e que no fim só vai salvar uma meia dúzia de pessoas que louvam ele diariamente. Sabe, essas falácias religiosas todas. Só vai salvar quem prega o dízimo, né? Então, a partir do momento que transformam ele num símbolo religioso, já estão diminuindo ele, sendo que ele veio exatamente para contrariar as religiões. Ele não fundou nenhuma religião. Não pediu que derramassem tanto sangue no nome dele ou que roubassem tantos bilhões de dólares, de reais, ou o que seja, usando o nome dele. Então fica esse comentário aqui no começo para que não venham me encher o saco depois, dizendo que eu estou diminuindo a figura de Jesus, reduzindo sua importância, porque esse vídeo busca exatamente o contrário. E vamos logo para o que interessa. Eu sei que eu estou enrolando bastante, mas, como eu disse, esse aviso é necessário. Porque esse vídeo aqui ele vai tocar em algumas feridas envolvendo a imagem de Jesus, o arquétipo dele. Eu vou cutucar a onça com vara curta, então é melhor já me blindar, né? Então vamos logo para o que interessa aqui. Quando se trata de Jesus, a gente pode dizer que existem 3 Jesus. O Jesus histórico, o Jesus simbólico e o Jesus arquetípico, né? O Jesus egrégora. O Jesus arquetípico é nada mais e nada menos do que a energia que habita o inconsciente coletivo da humanidade. Praticamente 1/3 do planeta é cristão, e quando pensa no nome Jesus, pensa logo em amor, em caridade, em bondade, as melhores qualidades possíveis. E isso cria uma energia em torno desse nome. Por isso que é importante rezar, orar para Jesus. Mesmo que muitos usem seu nome para o mal, ou mesmo que não acreditemos tanto na literalidade dessa figura, é bom sim rezar, porque fazendo isso, orando, a gente recebe toda a energia positiva que esse arquétipo emana.
Junto com isso também vêm mentores, anjos da guarda e vários seres de luz. Por isso que tem muito religioso bem-sucedido por aí. A maioria julga, né? Os crentes têm uma raiva de igreja, de cristão, mas muitos deles têm uma vibração tão positiva, muito mais do que gente que se diz espiritualista por aí, né? Espiritualizada, por conta da devoção deles. Sabe, aquelas pessoas extremamente religiosas que ajudam os outros, fazem caridade, oram antes de comer, abençoam a comida. Agora, eu tô falando de uma minoria aqui, né, do pessoal que vive o que prega. Porque a maioria dos cristãos a gente sabe que não saem da igreja, mas são intolerantes, preconceituosos e fazem tudo diferente do que pregam. Então esse Jesus é mais figurativo apenas, energético. Como eu disse, é uma egrégora. Mas esse arquétipo contém sim energia positiva. Aí a gente tem o Jesus histórico, que se subdivide em duas figuras. O Jesus homem, que existiu de fato 2000 anos atrás, e o Jesus mistificado, divinizado, que a igreja transformou em um Deus e etc. É quase impossível que Jesus não tenha existido de fato. Mas o que faz com que muitos questionem sua existência, principalmente ateus, agnósticos e céticos, é o fato de terem criado essa figura mais mistificada. E aí a gente tem o Jesus simbólico, que é o que a gente mais vai falar nesse vídeo. É nesse Jesus simbólico que se encontra a questão da volta de Cristo, segundo o Apocalipse e tudo mais. Mas primeiro de tudo eu vou desmistificar um pouco do Jesus histórico. Pelo menos sobre quem ele era, e apenas isso. Nem vale a pena discutir aqui se Jesus morreu mesmo crucificado ou não. Tem vertentes e livros que dizem que não, que isso tudo é um simbolismo. Tem vertentes que dizem que Jesus casou com Maria Madalena, teve filho. Sabe, tem livros apócrifos que falam isso. Tem gente que bate na mesa e diz que tudo isso é uma mentira, um ultraje, uma heresia. E é por isso que eu acredito que não vale a pena discutir sobre nada disso aqui. O mais importante sobre Jesus é as mensagens que ele deixou sobre amor, e só. A maior parte da vida de Jesus a gente não conhece. Só tem na Bíblia o nascimento de Jesus, um único episódio da infância dele, né? E depois ele já adulto, com 30 anos, sendo batizado pelo João Batista e começando seu ministério. Só. E o resto? Né? E o que ele fez na maior parte da vida dele? Onde ele estava? Isso tudo a gente não sabe. A gente não sabe muita coisa da biografia dele. Então não vale a pena discutir a vida pessoal dele, se casou, se teve filho, se realmente morreu na cruz ou não. Discussões sobre isso nunca levam a nada, só gera treta, e algum dia a gente vai saber da verdade. Algum dia. Possivelmente na Era da Luz. Então, a única coisa que cabe discutir aqui é sobre quem Jesus era. Sobre o que de fato representa a figura dele e o simbolismo por trás não só das mensagens dele, mas o simbolismo por trás da própria figura em si. Apenas isso. Bom, os cristãos colocam Jesus como sendo a figura suprema no universo. Mas só o cristianismo faz isso. E o espiritismo também, porque querendo ou não a doutrina espírita é cristã. Mesmo com conceitos mais atualizados do que 2000 anos atrás, né, sobre espíritos, planos espirituais, energias, vida em outros planetas e etc. A doutrina espírita ainda coloca Jesus como sendo o centro de tudo. Como já dito, vou repetir mais uma vez para não ter problema. Esse vídeo visa apenas colocar os pingos nos is. É claro, sem impor nada. Não sou dono da verdade absoluta. Mas de forma alguma a intenção é diminuir Jesus. No entanto, como eu falei, apenas o cristianismo coloca esse com essa importância toda. As outras religiões não. E aí como é que fica? Quem é que está certo no final de tudo, então?
para os muçulmanos mesmo, Jesus é importantíssimo. Ele é considerado um grande profeta, ficando abaixo apenas de Maomé. E eu digo em questão de importância para a religião, não que um seja inferior ao outro, né? Abaixo no sentido de importância para a religião, tá? Não interpretem errado. Mas no islamismo, Jesus não é Deus, está longe disso. Para as religiões orientais também, eles têm suas próprias figuras lá. Ninguém nem sabe quem é Jesus no Oriente. Hoje sim, por conta da globalização e tudo mais, mas por muito tempo ninguém sabia quem ele era. Então, será que só o cristianismo está certo e o resto do mundo está errado? É difícil pensar nisso. E indo direto ao ponto aqui, usando conceitos mais universalistas, Jesus na realidade era um avatar. Ele veio numa missão de levar a luz a um local específico, numa época e num lugar específico, não para o mundo todo e não para 2000 anos depois. Além dele, na China, teve o Lao Tzu, na Pérsia teve o Zaratustra, na Índia teve o Buda, na Grécia teve o Sócrates, e etc. Ao redor do globo, em locais e épocas diferentes, existiram vários avatares, e Jesus foi apenas mais um. Ele só se tornou a figura que é hoje porque o Império Romano, que era o centro do mundo na época, adotou ele como religião, simples. Depois isso ficou presente em toda a Europa, mais tarde veio para as Américas, que foi colonizada pela Europa, entende? A Igreja Católica controlou o mundo por mais de 1000 anos. E foi a Igreja quem criou essa imagem de Jesus como Todo-Poderoso. Então Jesus não é o imperador máximo, supremo do universo. Isso é uma visão completamente cristã. Existem seres de luz tão grandes quanto Jesus, e muitos até em esferas superiores. Além dos avatares que eu citei, tem também os mestres ascensionados, tem o Ashtar Sheran, o comando Ashtar, né? E vários outros. Então ele não é o comandante supremo. Primeiro que os seres espirituais, eles não têm essa visão hierárquica, primitiva igual a gente aqui, né? De um manda e os outros obedecem. Não. Eles sentam, tomam decisões juntos. Enfim. Se Jesus alguma vez disse que era Deus encarnado em forma humana, pode ser que ele nem disse isso, porque os evangelhos foram escritos muito depois da morte dele, né? Por pessoas que nem conviveram com ele. Mas se ele disse isso, ele quis dizer que todos nós somos Deus. Todos somos manifestações da energia primordial. Ele, sendo quem era, sabia disso, tinha consciência disso. Os humanos não. Ele até disse em outra ocasião, vós sois deuses. Então, ele estava em planos superiores e desceu aqui para pregar o amor. Ele era tão grande que se apequenou para fazer grandes os pequenos. Mas não quer dizer que ele era Deus. Aí o pessoal fala, mas Jesus fazia milagres. Quanto a isso, eu não tenho dúvidas. Esses ditos milagres podem ser feitos por seres evoluídos, às vezes com a ajuda do plano espiritual. Os mentores, os seres que cercavam ele, podem ter dado uma forcinha com esses milagres, enfim. A discussão aqui não é essa. Mas Jesus não foi o único. Em várias culturas, em várias religiões, milagres são mencionados. No cristianismo mesmo, vários santos da Igreja Católica fizeram milagres, por aí, mundo afora. No judaísmo mesmo, o profeta Elias também fez vários milagres, até mais do que Jesus. Eliseu também. Então ele já não é o único com histórico de milagres. Já não dá para chamar ele de Deus por causa disso. Jesus ressuscitou os mortos. Pô, isso aí a nossa medicina hoje faz, com um negócio chamado desfibrilador, sabe? Jesus, ele precisou ser mistificado e transformado num Deus para o Império Romano e a Igreja usarem a figura dele para obter poder e controle. Simples. Mas ele ressuscitou.
quando ele morreu, independente de ter sido na cruz ou de velhice, isso não vem ao caso discutir, como eu já falei anteriormente, né? Mas quando ele morreu, ele de fato subiu aos céus, aos planos espirituais. E ele pode sim ter aparecido para os apóstolos, como é relatado na Bíblia, em forma de espírito, sim. Agora, ressuscitar com o corpo físico e tudo, não tem porquê. Não faz sentido nenhum isso. Esse corpo, essa roupa de carne que o espírito veste para andar aqui pelo plano terreno, é pesado, é denso, é um empecilho. Sabe, a gente tem que sempre se alimentar, beber água, dormir, fazer atividades para liberar hormônios, química do cérebro e tudo mais. Tudo para manter o corpo funcionando. A gente não consegue voar por aí, sair flutuando, porque a força da gravidade impede isso. Então uma pessoa que morre querer voltar para o corpo físico não tem lógica nenhuma. Ninguém iria querer. Então Jesus morreu. Simples. E foi embora. E o corpo dele ficou aí apodrecendo como qualquer outro corpo. Agora, ele pode sim ter aparecido para as pessoas na forma de espírito, né, e com a mentalidade da época, com o pouco entendimento que se tinha sobre espíritos, o pessoal pensou que ele tinha ressuscitado. Entende? Então é necessário questionar essas coisas e pensar de um ponto de vista mais lógico. Que Jesus existiu, não há dúvida. E ele era sim um ser iluminado, um ser especial, que só pregou o amor. E mesmo hoje, 2000 anos depois, a gente pode aprender com ele. Mas não era Deus. Pelo menos não no sentido bíblico da coisa. Como já dito, se a gente levar em conta que todos somos deuses, todos manifestações de um poder maior, então sim, ele era Deus. Agora, a igreja, ela treme quando se fala em manuscritos do Mar Morto, na biblioteca de Nag Hammadi, em evangelhos apócrifos e etc. Ela treme nas bases. Faz de tudo para dizer que isso é heresia ou mentira. Porque ali tem muita coisa, muita informação sobre a vida de Jesus, como ele realmente era. Sem essa coisa religiosa toda, sem essa coisa mitológica. O próprio evangelho de Tomé, de São Tomé, aquele do Só Acredito Vendo, né, um evangelho apócrifo escrito pelo apóstolo Tomé, fala que a busca por Deus é individual e ignora o poder da igreja, na verdade vai contra. E também fala sobre simbolismos, fala que o reino de Deus está por toda a terra, ou mesmo dentro de cada um de nós, e coisas nesse sentido. Esse evangelho claramente ficou de fora do cânon bíblico, porque não era conveniente para a igreja, né? Na verdade, existiram dezenas de evangelhos. Tem o evangelho de Filipe, evangelho de Maria Madalena e uma infinidade de outros. Tinha até um evangelho de Judas. E só deixaram os 4 que a gente conhece hoje, porque eles é que apontavam Jesus como sendo Deus. Então é necessário tirar toda a mística que envolve a figura de Jesus, toda a religiosidade. Porque eles nos enfiam isso goela abaixo desde crianças, e a maioria baixa a cabeça para tudo, sem nunca questionar. Agora, como dito mais pro início do vídeo, o nome e a figura de Jesus tem sim poder, porque existe uma energia boa nesse sentido, uma egrégora positiva. Então podem rezar para ele sem medo. Mesmo ele não sendo Deus nem nada, uma coisa não elimina a outra. E esse Jesus egrégora, arquétipo, é enxergado de forma diferente por cada um. Tem até aquela série American Gods, onde basicamente o que cria os deuses, né, os deuses de todas as mitologias existem ali. E o que cria eles é exatamente a consciência coletiva, né? As crenças. E lá tem vários Jesuses,
Tem o Jesus de Nazaré, o Jesus de não sei o quê, o Jesus mexicano. Jesus Cristo. Eles são todos Jesuses? Oi, claro, porque... Aquele lá é Jesus Cristo. Um Jesus Cristo. Alguns Jesuses Cristo. Cada crença, cada ramo ou cada denominação vê um rosto diferente quando fecha os seus olhos para rezar. Como se atreve a vir à minha casa e despejar isso em cima do Jesus de Nazaré e de todos os outros Jesuses que morreram na cruz e mesmo daqueles que não o fizeram? E agora vamos finalmente falar sobre o Jesus simbólico. Eu já falei sobre o Jesus histórico, o Jesus egrégora. Agora vamos falar do simbólico. O Jesus simbólico é basicamente toda a questão metafórica envolvendo Jesus. E a volta dele está dentro disso. Essa volta de Cristo, pela qual os cristãos tanto esperam, tanto aguardam, infelizmente é toda simbólica, toda figurativa. Assim como o livro de Apocalipse, como um todo. Primeiro, antes de explicar por que é simbólica, vamos pensar pelo lado literal da coisa. Como seria se Jesus realmente voltasse? Primeiramente, que aparência ele teria? Porque ninguém sabe como ele era de fato, ninguém. Tanto é que eu coloquei o trechinho da série agora há pouco ali que mostrou cada um com um rosto diferente, né? Então, se Jesus viesse com outra forma que não aquela retratada nos quadros, loirão de olho azul, a retratação europeia, né? Será que as pessoas iriam acreditar que era ele? Se ele viesse um negro, se ele viesse com a pele mais escurinha, que aliás acredita-se que o Jesus real era assim, né? Por viver no Oriente Médio. Mas se ele viesse assim, será que acreditariam que era ele? Se ele viesse como um asiático, olho puxado, acreditariam? Então já começa aí. Segundo, se ele viesse, os governos, as agências de inteligência e tudo mais, já iriam enxergar ele como sendo um terrorista. Você pode ter certeza, a imagem dele iria estar pintada por essas agências de inteligência ao lado de Osama Bin Laden, ao lado de outros terroristas por aí. O pessoal iria caçar ele. Terceiro, a visão cristã dele, como já dito, é diferente da visão muçulmana. Então, se ele voltasse da maneira como uma religião retrata e não da forma como a outra retrata, só isso já iria causar o colapso de uma dessas religiões, talvez das duas, e consequentemente conflitos violentos. Tanto faz se o cristianismo ou o islamismo caísse, isso aqui é só um exemplo. E tem mais uma infinidade de problemas para a gente pensar aí. Nem vale a pena citar todos. Existe uma série da Netflix chamada Messiah, que aborda tudo isso que eu tô falando aqui. E obviamente essa série foi cancelada, porque deu o que falar, né? Uma única série mexeu com cristãos, muçulmanos, entre outras pessoas, e então ela foi cancelada com uma temporada só. Mas já deu para ter uma noção, mais ou menos, de como seria se ele voltasse hoje, o caos que seria. Eu recomendo muito que quem quiser, quem tiver interesse, veja essa série, né? Mas já cientes de que ela não termina, né? Foi cancelada. Ou podem considerar que tem um final em aberto, enfim. Então é complicado ele voltar, sabe? Hoje, ao redor do globo, aí, tem vários indivíduos que se intitulam Jesus, que dizem que é ele que voltou. Na Rússia tem um maluco lá com mais de 10 mil seguidores. E obviamente que a galera diz que eles são loucos da cabeça, né? Mas e se fosse verdade? E se for verdade? E se algum desses que se intitulam Jesus for realmente ele? Ou se todos eles forem Jesus? Porque sendo quem é Jesus pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? Assumir várias identidades, né? Então, quem é que pode garantir que nenhum desses, ou mesmo todos eles, não são Cristo de verdade?
Tem um cara no México também. Aqui a gente tem o Henrique Cristo, né? Tão famoso aí. Um meme, uma figura caricata. Acredito eu que ele tenha assumido essa identidade como uma forma de paródia mesmo, sabe? Para satirizar a sociedade. Isso é uma opinião pessoal, é claro. Ele pode ser que ele só quis ganhar dinheiro mesmo, mas... Aí eu pergunto, e se o Henrique Cristo for Jesus de fato? Que só voltou testando a fé dos fiéis. E aí? É claro que eu não acredito nisso, nem estou afirmando, não vão me xingar aí. Mas é um questionamento, uma possibilidade. E se for? E aí? O pessoal olha pra ele, dá risada, caçoa. Eu tomo um pouquinho, porque agora é hora de serviço. Eu tomo na hora de dormir. Vamos tomar um vinhozinho aí. Que vinho? Isso aí não é vinho? O senhor deu o seu jeito aí. Entendi. E se ele fosse Jesus mesmo? Aí tava todo mundo fodido, né? Se Jesus hoje chegar e falar pro Edir Macedo, pro Valdomiro, que eles são charlatões, e aí? Vocês comem um mosquito e arrotam um camelo. Vocês são como sepulcros imaculados, todos limpos e belos por fora, mas por dentro, repletos de ossos de mortos e de corrupção. Será que o povo, a população, vai ficar do lado deles ou de Jesus? Pode ter certeza que vai ficar do lado deles. Vamos falar que Jesus é um falso Jesus, na verdade, uma pessoa se passando por ele. Mesmo se fosse ele de verdade. E os próprios cristãos têm um sistema de autossabotagem também, né? Que eles dizem que antes de Jesus vai vir o tal do anticristo, que é o filho do cramunhão, que vai vir dizendo ser Jesus, fazendo milagres como Jesus, etc., para enganar as pessoas. E se caso isso fosse literal, Jesus viesse antes, por um errinho ali de tradução ou de escrita da Bíblia, tivessem errado a ordem, e Jesus viesse antes do anticristo, e falasse que é Jesus. Ninguém ia acreditar que Jesus é Jesus, porque iam dizer que é o anticristo. Sabe? Então eles mesmos se sabotam nesse sentido. Então esquece, Jesus não vai voltar fisicamente, não vai. Talvez volte no futuro, quando a humanidade já estiver na Era da Luz. Aí vai pousar nave, disco voador pra lá e pra cá, e de dentro de um deles pode muito bem sair Jesus lá de dentro, né, junto com um monte de ET. Já pensou Jesus no meio de um monte de Greyzinho? Aí é possível, mas agora não. Primeiro que se ele volta hoje, iriam exigir provas de que ele era ele. E sendo quem é, ele não iria ficar fazendo demonstraçãozinha, não, soltando poderzinho pra convencer, não. Pra provar que ele é ele. Porque já transcendeu o ego. Ele não ia querer provar nada. O máximo que ele ia fazer é dizer: eu sou Jesus. E só. E sair pregando sabedoria por aí. E obviamente ninguém iria acreditar nele. Porque o mundo como é uma merda. Se Jesus viesse, ia pregar contra o capitalismo, ia pregar contra o comunismo, ia pregar contra as instituições religiosas e contra os falsos profetas que falam no nome dele. E aí só ia fazer inimigos. Ninguém ia querer esse cara aqui, atrapalhando os negócios. Pela metade ele ia ser chamado de comunista safado, e pela outra metade ele ia ser chamado de fascista! Então, se Jesus voltasse, ele não resolveria os problemas do mundo. Ele aumentaria os problemas do mundo. Não por opção, é claro, né? Mas pela simples presença dele aqui. Os judeus, na época de Jesus, esperavam pela chegada do Mashiach, ou Messias, que é a versão latina do termo, que é bem mais popular, que significa ungido de Deus, ou basicamente Salvador. Salvador. A chegada desse Messias foi uma previsão do profeta Daniel lá atrás. Daí que vem o termo Cristo,
ou inicialmente Christos, que é uma adaptação grega do termo ungido. Cristo é um título. O nome real dele era Yoshua, ou Yeshua. Jesus já é uma adaptação grega, mas é o mesmo nome. E nos planos espirituais, ele é conhecido como Sananda. Mas voltando aqui na questão dos judeus. Então os judeus interpretaram as palavras do Daniel, que previu a chegada de um Messias, de forma totalmente errada. Eles esperavam por alguém, por um Messias, que eles achavam que iria revolucionar tudo. Iria salvar Jerusalém dos romanos, liderar um exército, derrotar eles, derrubar o imperador romano, construir um terceiro templo e coisas nesse sentido. Aconteceu que Jesus não fez nada disso. Ele só veio, pregou a palavra dele de amor, de certo modo desafiou Roma, mas desafiou com ideias, né? E também os sacerdotes judeus, e isso levou ele a ter o fim que teve. Então, para os judeus, ele não é e nem nunca foi o Messias, porque não fez o que eles esperavam. E eles estão esperando até hoje o Messias, e provavelmente vão continuar esperando para sempre. Já o resto do pessoal que aceitou ele como sendo o Messias, que seguiu ele e que mais tarde passaram a se auto-intitular cristãos, passaram a esperar pela volta dele. E assim como os judeus fizeram com a ideia do Messias, de que ele iria revolucionar tudo, fazer isso, aquilo, os cristãos também fizeram com a ideia da volta de Cristo. Eles condicionaram essa volta a várias ações e feitos que supostamente foram escritos na Bíblia. Segundo os cristãos, ele vai voltar tacando a ordem em tudo, destruindo o mal no mundo, enfrentando o anticristo, derrotando Lúcifer e aquela conversa toda que a gente conhece. Mas aí eu pergunto, e se ele voltasse hoje e não fizesse nada disso? Apenas saísse por aí pregando, exatamente como ele fez 2000 anos atrás. Aí os próprios cristãos iriam condená-lo, tenham certeza. Assim como os judeus, o próprio povo dele, fizeram 2000 anos atrás. E assim como os judeus entregaram o suposto Messias, ou o falso Messias, entre aspas, para os romanos, ou seja, eles têm metade da culpa pela crucificação e esperam até hoje pelo verdadeiro Messias, entre aspas. Assim como eles, se Jesus voltasse hoje, se é que ele já não voltou fisicamente, de alguma forma, os próprios cristãos condenariam ele. Dessa vez eles é que crucificariam o cara. E daqui 2000 anos ainda estariam esperando pela volta do Cristo. Assim como os judeus esperam pelo Messias até hoje. A mesma coisa que aconteceu 2000 anos atrás aconteceria hoje. A única diferença é que os agentes da condenação dele não seriam os judeus, e sim os cristãos. Então ele não vai voltar e fim de papo. Não tem porquê, isso só vai causar caos. Aí você me pergunta, mas então por que está escrito no Apocalipse que ele vai voltar? Simples. Simbologia. Como eu falei mais para trás. Existe um termo na espiritualidade, bem conhecido inclusive, não vou estar falando de nada inédito aqui, que é consciência crística. Ou seja, um estado de consciência próximo de Cristo. Uma consciência expandida. A volta, entre aspas, citada no Apocalipse, é a volta da consciência crística. Joseph Murphy, entre vários outros autores, afirma que o Cristo significa a consciência despertada. A consciência de Cristo ou a consciência crística é o mesmo que o estado de Buda. A consciência crística e a natureza de Buda são a mesma coisa, apenas com o nome diferente. Além da questão da volta, entre aspas, de Cristo, também foi previsto que Buda voltaria
25 séculos depois. Ou seja, nessa época, hoje. Buda viveu 2.500 anos atrás. Então, 25 séculos depois é hoje. Tanto a consciência crística quanto o estado de Buda tem a ver com iluminação e amor incondicional. E no momento que vivemos de transição planetária, isso está voltando. As pessoas estão passando por um despertar coletivo, um despertar em massa. Krishna também falou que voltaria à Terra no final da era de Kali Yuga, que é a era na qual estamos agora, uma era de caos e ignorância. O Krishna volta para ajudar a transitar então para uma era de luz e amor. E várias outras religiões dizem algo semelhante, não vale a pena mencionar todas agora aqui. Então, resumidamente, é essa consciência que vai voltar, e não o Cristo literal. O Cristo literal deve estar por aí, universo afora. Talvez até esteja nos planos espirituais aqui da Terra. Mas ele não vai voltar agora não, esquece. O Jesus literal só vai voltar, se voltar, porque isso também não é uma certeza, mas se acontecer ele só vai voltar depois que o Jesus simbólico voltar, ou seja, a consciência crística. Então, depois que todo mundo despertar o Cristo que tem dentro de si, aí o Cristo de verdade vai voltar. Na ordem inversa, esquece. E o tal do anticristo? Ele existe? Não, ele é simbólico também. Anticristo é tudo aquilo que se opõe à consciência crística, ou seja, tudo que vai na direção contrária do despertar espiritual. O materialismo é o anticristo. Não existe um anticristo personificado, uma figura. Isso é besteira. Já associaram tantas pessoas com o anticristo. Hitler, Napoleão, Stalin, Mao Tse-tung, o Lula, Bolsonaro, Trump. E alguns desses realmente foram tiranos cruéis. Já outros, basta que as pessoas não gostem, que não vão com a cara, que já estão chamando de anticristo. Entende? O anticristo é um impedimento de retomar essa consciência crística. Em todo lugar tem anticristo. Nas universidades está cheio de anticristo. Nas igrejas está cheio de anticristo. Nas redes sociais, no Twitter, então, putz, o que tem de anticristo lá? De gente vazia, falando banalidade, discutindo política, usando memes sem graça, não é brincadeira. A questão da tribulação, que os canais religiosos tanto falam aí, né, também é simbólica nesse caso. O período, né, da tribulação é simbólico. Ele representa esse conflito interno, esse sofrimento de saber que tudo que um dia você acreditou é mentira. O despertar é um processo doloroso, todo mundo relata isso. No começo a pessoa acha que tá louca, sabe? Eu não tô louco! Eu não tô louco! E segundo a Bíblia, esse período da grande tribulação é um período turbulento que antecede a volta de Cristo, ou seja, a consciência crística. No que diz respeito ao 666, né, o tão famoso número da besta, isso surgiu simplesmente de uma sátira. Na época em que o livro de Apocalipse foi escrito, o imperador romano era Nero, aquele mesmo Nero que tacou fogo em Roma, que perseguiu um número incalculável de cristãos. Se você pega o nome dele e faz a somatória das letras de acordo com a numerologia, eu já tenho vídeo sobre isso no canal, inclusive, e você obtém o número 666. E como ele era tão tirano, fez tudo o que ele fez, colocaram isso ali na Bíblia como uma forma de sátira, se referindo ele à besta, a um animal selvagem, um verdadeiro demônio.
por conta disso. Aliás, não é a única referência, né? Se você pega o Apocalipse, ele tem várias menções, vários trechos se referindo a Roma e aos romanos como o mal no mundo, esse tipo de coisa. Isso não invalida a mensagem que o livro passa, mas aproveitaram o espaço dele para inserir tudo isso ali. Então, quem quer que tenha escrito o livro, porque na verdade não se tem um consenso se foi realmente João ou um grupo de pessoas usando o nome dele, porque a própria escrita do Evangelho é um estilo diferente da escrita do Apocalipse. Então alguns dizem que pode ter sido escrito depois, usaram o nome dele, porque isso era uma prática comum naquela época, para ganhar credibilidade. Então pode ser isso, ou pode ser que foi ele mesmo, quem sabe. Isso não é o caso discutir, eu só achei que era interessante eu mencionar isso, E desde o começo eu tô falando que foi João que escreveu para facilitar a explicação. E para facilitar para vocês também no entendimento, mas acho que é importante eu mencionar isso também. Então, basicamente isso que é a volta de Cristo, simples. Jesus não vai voltar, primeiro porque não tem como quem nunca foi embora voltar. Ele está no meio de nós. Tanto no sentido do Jesus arquetípico, já citado, da energia que envolve o nome dele, quanto ele próprio. Ao morrer, ele voltou para os planos espirituais, aqui da Terra, e ficou ajudando o planeta, a humanidade, só que lá de cima. Então, no meu caso particular, eu não espero a volta de Jesus. Não anseio isso, porque ele sempre esteve comigo. Jesus está dentro de nós. Quando nós sentimos esse Jesus em nossos corações, é aí que encontramos o reino de Deus. O próprio Carl Jung colocava Cristo como sendo sinônimo do self, o si mesmo, a totalidade, em oposição ao anticristo, ou ao próprio diabo, que representa o ego, aquilo que nos impede de evoluir, de transcender. O self, ou o Cristo, nesse caso, está presente em cada um de nós, mas inicialmente no estado de inconsciência. Então cabe a nós trazer isso para o nível consciente, através do conhecimento de que o self vive em nós e não numa figura externa, separada de nós. Então, só para encerrar aqui, eu recomendo 2 obras que falam sobre essa questão do Jesus simbólico e sobre a desmistificação do Jesus histórico. Uma é a música Um Messias Indeciso, de Raul Seixas. No YouTube aí mesmo tem, é só vocês colocarem para ouvir e refletirem. Tem 3, 4 minutos. E a outra obra é o livro Ilusões, de Richard Beck, o autor do Fernão Capelo Gaivota. Um livro que fez bastante sucesso aí nos anos 80, 90, quem é da época vai lembrar. Esse livro, Ilusões, mostra um Messias, um avatar, assim como Jesus, porém nos dias atuais. E não famoso. Quem puder, leia, que vai passar a ter outra visão sobre Jesus. Quem não quiser, não precisa também, eu só estou indicando, enfim. Até o próximo vídeo. Gratidão.